Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Domine a Física. Eu sou o professor Marcos Martinho e estou aqui para te ajudar nessa preparação aí para a prova da SpaceX, né? E hoje eu trago para você a questão número 22 da prova. É uma questão de mecânica, né? A parte de dinâmica especificamente. Já antecipo que não é uma questão daquelas fáceis, tá? É uma das questões assim, nível médio para cima. Então, vai ser muito legal compartilhar essa solução com você, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a questão depois da vinheta. Bom, então, voltando. Qual a variação da quantidade de movimento dessa moto aí? Né? Então, quais os dados que são fornecidos no problema? Né? São dois gráficos e a gente precisa analisar esses dois gráficos. Então, a questão já está mais ou menos dizendo aí o que eu preciso saber para calcular, para resolver essa questão. Preciso saber o que é a quantidade de movimento. Né? Então, é um conceito que algumas pessoas, talvez no seu ensino médio, não cheguem nesses lugares. Tá? Então, mas de antemão, eu já posso dizer para vocês que existe um teorema chamado Teorema do Impulso e da Quantidade de Movimento, né, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Né? O impulso de uma força é força vezes o tempo, e a quantidade de movimento de um corpo é a massa vezes a velocidade. Então a variação será ΔQ é igual a m vezes ΔV. Isso tudo a gente vai estar falando ao longo do problema, mas para aquelas pessoas que estão começando aqui, então, mas o que eu precisava saber para poder resolver essa questão? Então, eu preciso ter muito bem na cabeça esse teorema. Né? E é claro, não é só saber esse teorema. Essa é uma parte já elaborada do conceito físico, da física de um modo geral. Então, ela, na verdade, o I é igual a ΔQ, é a segunda lei de Newton, escrita de outra maneira. Certo? Só que se você optasse em resolver essa questão usando as leis de Newton, diria para você que você teria bastante trabalho para poder resolver na forma como você conhece, né? Que você aprendeu lá do FR igual a m vezes A. Contudo, nós vamos resolver aqui pelo teorema do impulso da quantidade de movimento. Tá? Então vamos para a questão. Né? O gráfico fornece a intensidade da força resultante F sobre uma moto de 160 kg em função do tempo. O gráfico 1 está associado apenas aos primeiros 20 segundos de movimento da moto. O gráfico 2 fornece o módulo da velocidade V da moto em função do tempo entre 20 segundos e 25 segundos. No instante 0 segundos, a moto parte do repouso e em 20 segundos atinge a velocidade escalar V1. Sabendo que toda a sua trajetória é retilínea, a variação da quantidade de movimento da moto entre os instantes de 23 segundos e 25 segundos em quilômetro por segundo é. Então vamos lá, galera. Vamos ver se a gente entendeu bem, se eu entendi bem o problema. Eu tenho uma moto. A moto, ela vai sofrer a ação dessa força aqui, que é uma força que aumenta e diminui, né? Geralmente nos problemas de leis de Newton comum, a aceleração é constante, então a força é constante. Isso não é um problema simples de leis de Newton, porque eu tenho um aumento da força e uma diminuição da força. Então isso já complexifica o problema. Né? Então, ele me diz que essa força chega ao seu valor máximo de 10 newtons em 10 segundos, ela atua sobre o corpo de 0 a 20. Né? Então, ou seja, ela aumenta até 10 em 10 segundos e depois ela diminui para 0 em 20 segundos. Ou seja, é como se a ação da força deixasse de existir. Né? E o corpo se mantivesse por inércia em movimento. Tá? E a partir dos 20 segundos, a velocidade desse corpo, ela, quando já não está mais sujeita a força nenhuma, ela começa a diminuir, ela desacelera, quer dizer, força nenhuma. Perdão, né? É claro que ela está sujeita a uma força. Se ela não tivesse sujeita a força nenhuma, ela estaria em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Mas não, a gente percebe que quando essa força que é removida, o corpo começa a diminuir de velocidade. E essa diminuição de velocidade é óbvio que é dada por uma força de resistência, que pode ser o atrito. Tá? Então, a moto vai parar 5 segundos após a remoção da força. Só que ele quer saber o seguinte, ele quer saber a variação da quantidade de movimento, não dessa velocidade V1, mas a velocidade que o corpo vai ter em 23 segundos
para 25 segundos, ou seja, ele quer saber se ΔV aqui, né? Porque a quantidade de movimento é massa vezes a variação da velocidade. Só que a velocidade, eu preciso calcular então a velocidade em 23 segundos, aqui, ó, nesse ponto. Né? Ok. Uma vez feito isso, vamos para a questão. Então, o gráfico está lá. O gráfico está lá. O que eu vou primeiro calcular aqui? Bom, veja bem, eu quero saber a velocidade aqui. Então, se eu consigo calcular a velocidade V1 final, nota que o corpo inicialmente vai ter uma variação de velocidade, né? Porque você está aplicando uma força sobre o corpo, e ele vai ter uma variação de velocidade, certo? Então eu quero saber a variação final da velocidade que o corpo vai ter vai ser aqui no 20º, tá? Isso com a força F. Então vamos lá. Ó. Então, analisando o gráfico, podemos aplicar o teorema do impulso. Né? I é igual a ΔQ. Então, é esse conceito aqui que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Então, vamos lá. Uma coisa que eu preciso saber é o seguinte. Toda vez que eu tenho um gráfico FT, a área abaixo do gráfico é numericamente igual ao impulso. Ok? Então, eu preciso calcular esta área. Já dá para ver nitidamente que essa área é um triângulo. Né? Então, base vezes a altura dividido por 2. Então, 20 vezes 10 dividido por 2 dá 100 newtons vezes segundo. Certo? Ok. Uma vez feito isso, o impulso, então, o ΔQ vai ser de 100, né? Então, de 0 a 20 segundos, I é igual a ΔQ, que vai dar igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, ou seja, o I é igual à variação da quantidade de movimento, que é dado por massa vezes a variação da velocidade. Logo, se a massa que foi dada lá no problema é de 160 kg, né, eu posso dizer que I vale 100 e massa 160 é igual a massa vezes a variação da velocidade. Por que V1 aqui? Né? Veja bem, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a variação da velocidade final aqui, né? Considerando que a velocidade inicial é zero, né? Então essa variação da velocidade sofrida pelo corpo vai dar de ser de 0 a um valor. Esse valor está em 20 segundos. 20 segundos, no gráfico de velocidade, é V1. Logo, então aqui eu tenho V1, e a partir disso eu vou calcular V1, né, que vai dar 100 dividido por 160, e vai dar 5 sobre 8. Então V1 é 5 oitavos de metro por segundo. Certo? Bom, então continuando ainda o problema, agora, o que eu quero calcular? Eu quero calcular, né, lembrando que eu quero calcular a velocidade aqui, ó. É aqui que eu quero calcular essa velocidade, em 23 segundos. Em 23 segundos, é isso que eu quero calcular aqui. Né? Porque eu vou calcular a variação da quantidade de movimento baseada nesse ΔV final, né? E tal. Então, para eu fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular que função é essa, né? Já sei que isso aqui é 5 oitavos. Então, como a gente já viu isso aqui tudo, então, usando a equação da velocidade no MRUV, a gente tem que V igual a V0 mais AT, não é isso? Onde V0 é 5 oitavos, né? O V final é 0, e o tempo, o intervalo de tempo, né? A gente tem que imaginar aqui que é do intervalo de T menos T0, ou eu posso considerar que aqui, daqui para cá tem 5 segundos. E, como isso é verdade, né? Então a gente pode substituir essa equação assim. Aqui 0, que é essa velocidade aqui, ó. Velocidade inicial 5 oitavos, como a gente viu, né? E o tempo, o instante, considerando aqui um instante zero, né? Seria 5 segundos. Logo, A seria
menos 5 oitavos dividido por 5, e vai dar menos 1 oitavo. Então, essa é a aceleração do corpo. Assim, sendo a equação, a função horária da velocidade, nesse caso, seria v igual a 5 oitavos menos 1 oitavo de t. Certo? 1 oitavo de t. Mas o que eu quero? Eu quero saber a velocidade nesse instante aqui, ó. Ou seja, 3 segundos depois. Então, como eu considerei aqui 0, e aqui eu considerei 5, então aqui eu vou considerar 3. Logo, né, nós teríamos, então aqui, ó, coloquei 3 no lugar do t. Ao invés de botar 23, eu botei 3. Né? Senão eu teria que botar 23 menos 20, que é o intervalo de tempo, né, decorrido. Então eu já simplifiquei e deu 3. Então vai dar 5 oitavos menos 3 oitavos, que vai dar 2 oitavos de metros por segundo. Então esse aqui é o Vx, né? Esse valor aqui, a gente acabou de achar. Ok. E aí, para a gente calcular a variação da quantidade de movimento, eu vou usar que delta aqui é igual a massa vezes a variação da velocidade. A velocidade final é 0, né? E a velocidade no ponto 23, no instante 23, é 2 oitavos. Então, assim sendo, o intervalo, o delta aqui é menos 40 kg por segundo, que vai resultar na letra... Opa, esqueci de marcar a letra aqui, mas vamos dar uma olhada lá na questão. Vamos dar uma olhada aqui na questão. Então, aqui, ó, letra E. Ok? Bem, pessoal, uma questãozinha trabalhosa, uma questão que exige que você conheça bem os teoremas da física. Uma vez conhecido, não é tão difícil fazer essa questão. Ela, né, oferece assim, uma certa dificuldade nesse aspecto de você conhecer, mas uma vez conhecido, interpretando bem as questões, acredito que você consiga chegar à resposta final com uma certa facilidade. Mas eu não consideraria essa uma questão fácil. Tá? É uma questão que para algumas pessoas pode levar um pouquinho mais de tempo do que 3, 4, 5 minutos de concentração aqui. Tá? Porque pode, de repente, até o aluno pegar o fio, o ponto condutor da questão, acaba demorando um certo tempo. Certo? Bom, é isso. Então, agradeço por você ter assistido essa aula, essa solução, essa minha solução. E queria dizer para vocês, né, que eu tenho um e-book, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, né? Você está pronto para dominar a física e garantir sua aprovação na SpaceX? Imagine-se resolvendo questões com confiança e precisão, exatamente como no vídeo acima. Com o e-book Domine a Física da SpaceX, isso é possível. Nosso e-book oferece uma coletânea exclusiva de mais de 100 questões resolvidas do concurso, cuidadosamente selecionadas para cobrir todos os tópicos mais importantes da prova. Cada questão é acompanhada de explicações detalhadas, ajudando você a entender os conceitos e a aplicar o conhecimento de forma eficaz. Desenvolvido por um professor com vasta experiência em colégios e cursinhos militares, nosso e-book é a ferramenta definitiva para sua preparação. Não perca tempo. Aproveite esta oportunidade única de acessar uma amostra gratuita do e-book e comece a se preparar agora mesmo. Baixe agora uma amostra gratuita do e-book Domine a Física da SpaceX e veja como você pode transformar sua preparação. Clique no link abaixo e comece sua jornada rumo à aprovação. Bom, então, esse é meu e-book, né? São 10 anos de prova da SpaceX, né? E acho que para você que está buscando uma preparação em alto nível, eu acredito que esse e-book pode ser muito útil para você, certo? Então, te convido aí a conhecer o material e, sem mais delongas, obrigado por ter assistido. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece receber essas informações, ok? Um abraço e te vejo na próxima questão, que é a questão 23 da prova da SpaceX de 2023, ok? Um abraço.